aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Estamos aqui há muito tempo. Eu olhei 3 meses o último bate-papo com o Cadum. Cadum já é de casa. Boa tarde, Cadum. Obrigado por estar aí com a gente. Você deu mais uma vez seu tempo. Cara solícito, ser humano da melhor qualidade. Tá, tudo bem com você, Cadum? Boa tarde, Juliano. Tudo ótimo, sim. Naquela correria boa de fazer as coisas do esporte. E é sempre um prazer estar aqui com você, batendo papo. Poxa, pra mim é um prazer também, uma honra, cara. Pô, bacana demais. E aí, pessoal, hoje a gente geralmente fala da NBA e vamos ter outros papos aí mais pra frente da NBA também, mas hoje nós vamos falar da NBB, tá? Então vai fazer um bate-papo aqui com o Cadum vai explicar pra gente como funciona a NBB, qual o modelo de disputa, os times que ele acha que são favoritos, e o Cadum também que é comentarista da NBB pela Rede Cultura, pela TV Cultura. E ele vai contar um pouco desse trabalho pra gente. Cadu, vamos começar aí explicando pro pessoal quantos times tem na NBB, qual é o formato de disputa. Tá bom. Bom, o campeonato começou em outubro, e ainda sem público, né, e com mini sedes. São 16 equipes que participam da competição, jogando em turno e retorno, quer dizer, cada equipe faz 30 jogos na fase de classificação, para depois entrar nos playoffs. Das 16, são 12 equipes classificadas para o playoff, sendo que as primeiras 4 colocadas não jogam a primeira fase do playoff, não jogam as oitavas de final, vão direto para quartas de final. E de quinto a 12º disputam um playoff melhor de 3, quinto contra 12º, sexto contra 11º e assim por diante, melhor de 3 para ir para as quartas de final contra aqueles 4 primeiros que já saíram fora na fase regular. Então, estamos nessa fase do campeonato, decidir a fase regular, estamos na reta de chegada da fase regular para definir posições de playoff. Beleza, Adam. E assim, tem o Flamengo na liderança, né, subindo agora, vários jogos aí invicto. A defesa do Flamengo acertando também, um ataque que já era poderoso, melhor. Minas, que estava muito bem, começou bem demais, está em declínio, perdendo alguns jogos. Mas, Cadum, aí, então, eu acho super interessante esse modelo de disputa, porque tem 16, dessas 16, só 4 não vão disputar nada, as 2 primeiras vão. Lembrando que o primeiro e segundo lugar vão disputar o campeonato mais importante sul-americano de basquete, que seria, entre aspas, aí, o pessoal que está ligado no futebol, a Libertadores da América, né? E o terceiro e quarto vão disputar uma liga sul-americana, que seria também uma Copa secundária a nível internacional. Como se fosse a Copa Sul-Americana mesmo do futebol, Libertadores e a Copa Sul-Americana. Então, eu acho interessante da seguinte maneira: temos 4 times aí para isso, 2 vagas para ir para o campeonato mais importante. Isso te obriga a ser bom, montar um time para ser campeão, que é o seguinte: se você monta um time para ser campeão ou ficar ali, você, segundo ou primeiro, você vai ter um time forte. Diferente, por exemplo, no futebol, que hoje, por exemplo, vão 6, 7, 8 para a Libertadores da América. Então, o time monta um elenco para classificar entre os 8, o nível técnico do campeonato ele não deslancha nunca, e é legal isso de classificar 2. Estou fazendo, eu sei que a galera que é ligada mais em outros esportes não gosta muito dessas ilações, mas é interessante fazer porque outras pessoas também assistem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Seguinte, o primeiro até o 4, que no momento seriam, peguei aqui, ó, Flamengo, Minas, São Paulo e Paulistano, certo? Sim, certo. Aí, o do 5º ao 12º vão jogar, aí é na ordem. Depois, se eu tiver errado: Bauru, Corinthians, Basquete Cearense, Unifacisa, Franca, Mogi, Pato e Caxias. Isso mesmo, exatamente. Joia. Aí vai pegar lá, né, o 5º contra o 12º, o 6º contra o 11º e assim por diante. Isso. Cadum, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, por exemplo, quem vai pegar, porque aí eles vão para as quartas de finais, né? Por exemplo, o Flamengo é o primeiro colocado. Certo. O Flamengo pegaria o pior vencedor, por exemplo, o pior na classificação geral. Vamos imaginar o seguinte: o 6º vence o 5º vence o 12º.
Eu entendi sua pergunta. Se você está dizendo se depois das oitavas vai haver uma reclassificação para ver qual que é o pior time, por exemplo, se o 12º ganhar, ele seria o pior time, jogaria como o primeiro. Isso, essa é a sua pergunta. Funciona? Não é assim que funciona, não. O primeiro colocado vai jogar contra o oitavo colocado. O oitavo e nono colocado, entendeu? Então, já tá definido como será o chaveamento, independente do que acontecer nas quartas de final. Então, eu pesquisei, eu vi que era assim do jeito que você explicou. E é legal para o pessoal ver também por que eu fiz essa pergunta assim. Para poder colocar um raciocínio aí dentro. Eu sou favorável a, por exemplo, o Flamengo é o primeiro. Ele não pegaria, eu sei que ali eles vão restringir, tá? É mais fácil que fique entre esses dois mesmo. Porque se somos dois ali, dá uma classificação ruim. Mas eu acho que seria mais interessante, você entendeu o meu raciocínio, o primeiro pegar o que classificou em a pior classificação. Entendi. Inclusive, os playoffs ali na melhor de 3. O que acontece, Juliano, já aconteceu em alguns campeonatos, de ter essa nova reclassificação, depois de terminar as oitavas de final, a gente vê quem ganhou. Ganhou o quinto, ganhou o sexto, ganhou o 11º e ganhou o 10º e ganhou o oitavo. Então é quinto, sexto, oitavo e 10º, por exemplo. Aí o 10º jogaria com o Flamengo e não o oitavo. Mas o que acontece é que em termos de, não é nem o caso agora dessa pandemia, mas em termos de planejamento, venda de ingresso, de preparação do time do Flamengo para o jogo, muda muito, porque você tem que esperar terminar a fase de classificação, a fase de playoff, essas oitavas de final. Então vamos dizer que um jogo dessa fase de oitavas de final vai para o último jogo da série. O Flamengo primeiro, nesse caso, não sabe quem vai enfrentar, e são jogos sempre seguidos, não sabe quem vai enfrentar até 3 dias antes do primeiro jogo, porque não definiu ainda as oitavas de final. Então espera-se que com isso já definido antes, eu sei que eu vou jogar, eu sou primeiro, eu vou jogar contra aqueles dois times, o vencedor, o A ou o B, eu vou jogar contra esses dois. Quem vencer dali vai ser meu adversário. Então a Liga achou melhor fazer assim, tem feito assim, e a gente está falando de Flamengo, mas ainda tem alguns jogos, né? O Flamengo ainda tem 3 jogos. O Flamengo é o virtual primeiro colocado nessa classificação, que o Minas é o segundo e tem 2 derrotas atrás, só com 3 jogos para fazer, e o Flamengo tem vantagem contra o Minas num possível empate porque venceu os 2 jogos da classificação. Então o Flamengo é virtualmente o primeiro colocado, mas tem muitas brigas assim dentro da tabela de colocação, dos 4 que vão ficar nesse bye assim, o quinto, oitavo, que teoricamente não, na prática tem mando do playoff, porque o playoff não vai ser mais nesse sistema de bolha, vai ser no sistema de jogos em casa e fora. Então é interessante ficar em quinto ou oitavo, que você joga em casa os 2 jogos principais contra os adversários de nono a 12º. Então tem essa briga ainda na tabela, briga para ver quem fica no 11º, 12º, também está bastante acirrado. Então está bem interessante essa reta final de campeonato. Até porque tem time que está lá atrás que tem apenas 24 jogos ainda. Pois isso é importante, a diferença de jogos é importante. E outra coisa também muito importante é que não adianta você falar assim, o Juliano faltam 4 jogos, o Cadu faltam 4 jogos, mas contra quem? Você vai jogar, se você tem 4 jogos contra Flamengo, Minas e São Paulo e Paulistano, é muito diferente se você tiver 4 jogos faltando contra Brasília, Campo Mourão, os times que estão embaixo na tabela. Então é importante saber os times que você vai jogar contra, né? Então, apesar de alguns times, por exemplo, o Cerrado tem 6 jogos para fazer, mas joga contra quem? Então isso vai tudo que vai pesar nessa reta final, assim, último jogo previsto para 6 de abril, último jogo da temporada regular. Aí eu acho que muita coisa vai definir só na última rodada mesmo. O Cadum, e aí, vamos agora para aqueles palpites. Eu vou perguntar a você, o Cadum, que é o especialista aí, tá acompanhando os times em loco ali, não no momento, né, Cadum? No momento os times estão jogando no Rio de Janeiro, correto? Nessa semana no Rio de Janeiro, até domingo eu estava acompanhando em loco, a gente fazia os jogos nas bolhas, nas mini-sedes de São Paulo, né? Era no Pinheiros, no Paulistano,
no São Paulo, no Corinthians e em Mogi das Cruzes. Então esses 5 jogos a gente ficava em loco, ficava na cabine, sem acesso à quadra, protocolo de saúde assim, sendo respeitado ao máximo, 3 zonas dentro de cada quadra, imprensa e pessoal do staff, então não se misturava, entendeu? Então a gente estava fazendo em loco, que é sempre muito mais interessante, né, Juliano? Você vivencia o jogo, né, diretamente. Com certeza, você mesmo com todo esse protocolo, você sente, mesmo tendo a torcida, que é talvez a parte mais importante, ou junto com o jogo, é tão importante quanto, mas você sente o calor do jogo. O Cadu já até me respondeu, eu ia perguntar sobre os protocolos, bacana. Cadu! E só acrescentando o que você falou, e a gente já discutiu isso na época da bolha lá da NBA lá em Orlando, né? Que você não tem torcida, que a gente tinha um prejuízo enorme, mas você tem um ganho, que também notei agora no NBB, de ter assim o som da quadra muito mais próximo, muito mais vivo, é muito legal. Você percebe o cara chamando situações de dupla, assim, sabe? Chamando jogadas próximas, assim, que você num jogo normal, mesmo estando presente, você não consegue, com torcida, você não consegue ver. Então a gente teve esse pequeno ganho aí, que foi bem legal também. E é interessante o Cadu, né? É interessante você falar isso, Cadu, que você teve lá dentro. Então, por exemplo, esse ganho que você está tendo enquanto comentarista é algo que você viveu a vida inteira dentro de quadra, porque você ouvia tudo. Porque o atleta ele tem que estar focado no jogo. E é lógico, a torcida vai interferir, somos humanos, muita coisa vai acontecer, claro. Mas o Cadu, mesmo tendo já vivenciado isso na pele, dentro de quadra, gostou desse aspecto também. E para quem é espectador, nesse sentido, é muito interessante, sem dúvida. Que a gente ouve, mesmo pela TV, imagino vocês ali perto, como isso é incrível. Cadu, mas e aí, vamos lá, seus palpites. Alguns aqui que eu vou pegar com você. O Flamengo é o maior favorito, você diria assim, eu vou te perguntar de uma outra maneira. Tem algum time que é capaz de tirar esse título do Flamengo, na sua opinião? Bom, eu assim como a gente nas nossas últimas conversas de cravar o palpite, né? Eu também vou em cima, assim, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu acho que hoje não tem ninguém para tirar o título do Flamengo. Eu acho que, porque assim, se fosse um jogo único, como foi, por exemplo, a final da Champions ano passado, que o Flamengo estava invicto e perdeu a final, fosse um jogo único, poderia acontecer, porque o Flamengo teve derrota já no campeonato. Sim. Perdeu para o São Paulo, perdeu para o Corinthians. 2 derrotas apenas. Se fosse um jogo único, talvez pudesse com o Minas, talvez com o próprio São Paulo, mas em série de playoff, nós estamos falando de uma semifinal em melhor de 5, uma semifinal em melhor de 5, eu acho muito difícil alguém tirar o título do Flamengo. Eu acho que não tem time, pelo que está jogando agora, eu acho que nós temos 2 times mais próximos, o Minas e o São Paulo. O Minas em uma queda técnica, e o São Paulo subindo tecnicamente, até porque teve problemas de Covid, o time inteiro ficou fora, o São Paulo está voltando a jogar bem, mas mesmo assim eu acho pouco provável que esses 2 times consigam, ou que outro time de surpresa consiga tirar esse título do Flamengo. É bom que o Cadu, ele nunca fica em cima do muro mesmo ele trabalhando ali, sendo comentarista, ele não se abdica de dar a opinião dele. Juliano, e mesmo o Flamengo tendo perdido um dos jogadores mais importantes do elenco, que é o armador argentino Balbi, que sofreu uma torção de joelho e vai ficar 6 a 8 meses parado, ligamento. Então, mesmo perdendo o Balbi, o time é muito forte, já fez alguns jogos sem o Balbi, já está adaptado, se adaptando a ele. O Flamengo deve contratar mais um jogador que não joga no NBB, mas para jogar a Champions. Deve estar chegando essa semana, um outro armador, mas mesmo assim, sem o Balbi, o time continua muito forte. E a finalíssima também é melhor de 5, Cadu? A gente vai ter melhor de 3 nas oitavas de final, e depois melhor de 5, quarta, semi e final. Melhor de 5 nessas 3 últimas rodadas. Para o pessoal não ficar confuso, é como se nós tivéssemos 2 oitavas de final, tá, pessoal? Uma do 5º ao 12º e a outra que do 1º ao 4º já estão classificados ali, vão para 4 já direto, vão vir as outras ali, aí vão ser as 4. Os outros 4. Isso aí. Né? Porque, beleza. Ô Cadu, vamos lá. Melhor jogador para você até agora do NBB? O destaque?
O MVP. Acho bem difícil escolher um só. Eu vou escolher, mas acho que tem muitos jogadores bons. Assim. Acho que o Jorginho do São Paulo, MVP do ano passado, continua fazendo um trabalho sensacional, repetindo o triplo-duplo. Eu acho que o Lucas Mariano, também do São Paulo, está fazendo uma temporada assim, não de surpresa, mas muito melhor do que fez no ano passado, quando estava no Botafogo. Ele está sendo um cara assim, dominante, às vezes imarcável dentro do garrafão e com bola de 3. Então esses dois jogadores do São Paulo. Eu acho que o Marquinhos do Flamengo é um jogador que vem subindo de produção, também depois de ter Covid. O Olivinha do Flamengo também é um cara assim importante, também vem fazendo uma boa campanha e subindo assim de produção. Então eu diria que o favorito é o Jorginho para MVP, mas eu não descartaria esses jogadores, Lucas Mariano, Marquinhos, Olivinha, por aí. Pelo que você falou aí, então talvez o Lucas Mariano fosse seu palpite para jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra? Eu acho que sim, porque é um jogador assim de talento, já conhecido, mas essa temporada ele deu um salto assim de qualidade impressionante, passou a ser um jogador dominante, aquele jogador que a gente, quando a gente fala assim, daqui a um ano, 2, o time que tiver esse cara vai ser campeão, sabe assim? Sim. Surge essa comparação assim, sabe o time que vai ter que a gente já falou, né? Tem o Michael Jordan campeão, tem o LeBron vai ser campeão, então eu tô dando esse palpite também. Eu acho que o Lucas Mariano, a continuar essa progressão, daqui um ano, uma temporada ou 2, o time que tiver tiver com ele vai ser o campeão. Joia, Cadu, joia. Eu acho que a gente amarrou bem, que a ideia do vídeo era falar da NBB, mostrar o pessoal forma de disputa, os favoritos aí, como tem sido nessa temporada, e ainda bem que está sendo feita. Cadu, quero te agradecer. Tem algum ponto aí, eu sempre gosto de terminar assim, você sabe disso, tem algum ponto que você gostaria de falar, de explicar para o pessoal que está assistindo a gente aí? Alguma coisa destacar, eu queria destacar, a gente já falou, mas destacar assim, aquelas brigas de posição na tabela, né? Que ali brigando para entrar entre os 4 que esperam, e essa espera, essa folga de oitavas de final vai ser muito benéfica para os times. Então o time está querendo ficar entre os 4 mesmo, para dar uma folga no elenco. Então tá uma briga boa ali entre Paulistano e Bauru, 4º e 5º, brigando cabeça a cabeça para ver quem é 4º. Cada rodada um tá na 4ª posição, hoje tá o Paulistano, mas o Bauru tá ali uma derrota atrás, então acho que os dois têm chance para isso. Na briga para ficar entre os 8 está muito equilibrado, entre o 6º, o Corinthians deu uma desgarradinha agora nas últimas rodadas, mas Corinthians, Fortaleza, Unifacisa, Franca e Mogi para ficar entre os 8, que daí tem mando na primeira rodada de playoff, também está uma briga boa, e depois uma segunda briga, que é a briga para ver quem vai entrar no playoff, quem vai ficar entre os 12, que é o 11º Pato, Caxias 12º, Cerrado 13º e até o Pinheiros 14º. Campo Mourão, poucas chances pelos jogos que tem, mas ainda tem matematicamente chance de chegar lá. Então, briga boa nessa até dia 6 de abril tem a briga boa para essas definições de posição. Bacana demais. E quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Acompanha lá na TV Cultura com o Cadu, né, Cadu ali nos comentários. E o todo sábado eu tô na Cultura às 16 horas, né? Um jogo desse sábado também jogo. Todo sábado tem jogo na Cultura às 16 horas. E faço também os jogos pelo DAZN, né? Pelo streaming do DAZN também, que tem jogos quase que diários. Eu tô também fazendo esses jogos. Então, se você procurar, quase tudo é coisa de NBA mesmo. Até imitando a NBA, por que não falar imitando? Ter jogo, ter atração todo dia, né? Então, é o cara sentar no sofá e falar, quero assistir um jogo de basquete. Procurar e tem. Pode procurar que tem. Sim, é jogo de altíssimo nível. E por que não imitar o que é o top? É assim que a gente, não é? Imitar, procurando fazer as coisas do nosso jeito e da melhor qualidade possível. Que é o que o Cadu fazia enquanto jogador e faz enquanto ser humano. Ser humano da melhor qualidade. Cadu, obrigado, irmão. Grande beijo para você e para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu, galera. Valeu, Juliano. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal. Valeu.